Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma meia hora astrológica, nosso encontro de todas as quartas e sextas, às 17h07. Entrei um minutinho antes hoje, para papear sobre assuntos específicos de astrologia. E na nossa meia hora de hoje a gente vai fechar aí a análise, o bate-papo que a gente está fazendo sobre os planetas. Vamos falar sobre Urano, Netuno e Plutão, tá? Então eu escolhi trazer os três juntos porque, claro, eles têm uma similaridade, claro, eles têm algo em comum, né? A gente está separando aí em planetas que trazem pra gente alguma temática parecida, né? Alguma questão similar. Só os planetas pessoais que eu trouxe de maneira bem separadinha, falando de Mercúrio, Vênus e Marte separados. Conversamos sobre Júpiter e Saturno juntos, né? Porque são planetas que também interagem, existe uma dinâmica entre eles. E agora vamos falar sobre Urano, Netuno e Plutão dentro da análise astrológica. Sejam bem-vindos, vamos entrando, tem bastante coisa pra gente conversar. Oi, Yaya, tudo bem? Seja bem-vinda. O pessoal que foi entrando aí, sejam bem-vindos, bora lá. Então, peguem o mapa de vocês, peguem uma agenda, um caderno, algum lugar para fazer as anotações que vocês queiram fazer durante a nossa meia hora astrológica de hoje, durante o nosso bate-papo sobre Urano, Netuno e Plutão. Oi, Maria, tudo bem? Bom, pra gente começar, por que eu selecionei, né? Por que eu separei esses três planetas juntos? Por que a gente vai falar de Urano, de Netuno e de Plutão juntos? Urano, Netuno e Plutão são planetas geracionais, são planetas mais distantes, são planetas não visíveis a olho nu, descobertos bem recentemente quando o assunto é astrologia, né? Então, se a gente vai considerar que a astrologia é milenar, aí, milhares de anos, Urano, Netuno e Plutão foram descobertos, Urano no século XIX, Netuno no século XX, Plutão no século XXI, né? Então, extremamente... Não, 18, 19, 20, né? 18, 19 e 20, isso. Século XVIII, século XIX, século XX. Então, extremamente recentes, tá bom? Plutão aí descoberto em 1930, gente, muito próximo, né? Plutão é planeta, não é planeta? Não vamos entrar aqui nessa discussão, mas eles são planetas muito recentes. E claro, não é um estudo completo que há da astrologia, porque esses planetas nem passaram por todos os signos desde que foram descobertos. Plutão, pelo menos, não, né? Então é interessante a gente conseguir entender o que esses planetas de fato nos trazem, né? Quais são as temáticas que a gente aborda a partir deles. Eu vou trazer uma visão geral de cada um deles, e aí, como a gente tem feito nas últimas meia horas astrológicas, vou explicar um pouquinho para vocês o que esses planetas trazem pra gente de representação a partir dos elementos. Então, nos signos de fogo, signos de terra, signos de ar e signos de água. Perfeito? Oi, Glauberto, oi, Mari, tudo bem? Sejam super bem-vindos. Bom, então pra gente começar aqui, falar um pouquinho, claro, de Urano, que é a transição aí, né? Saímos de planetas sociais, Júpiter e Saturno, e aí Urano é o primeiro planetinha que temos ali nos planetas geracionais. Urano é um planeta bem lento, claro que não se equipara a Plutão, mas ele é bem lento. Ele fica 7 anos em cada signo, tá? Então a gente tem o retorno de Urano no nosso mapa a cada 84 anos, né? Então isso já representa pra gente que é realmente um retorno apenas de Urano na nossa vida. Mas existem marcos importantes de Urano, tá? Então, aos nossos 21, a gente tem uma quadratura dos nossos Uranos, que marca pra gente algum rompimento, alguma ruptura, alguma libertação. Não à toa, eu acho, pelo menos, os 21 foram maioridade, né? Maioridade, como que diz? Civil, né? Ó, a pessoa sai do direito, esquece as palavras. Mas por muito tempo eram os 21 anos, né? Que marcavam essa maioridade. Então, olha que interessante essa quadratura de Urano. Aos 42, a gente tem a primeira oposição de Urano. Mais um momento aí que a gente tensiona algo. Depois, na sequência, aos 63, a gente tem uma quadratura de novo de Urano. E aí, aos 84, o retorno de Urano. Então, a cada 21 anos, a gente tem um marco importante de Urano na nossa vida. Dá uma olhadinha nos seus 21, o que estava acontecendo, né? O que você foi chamada a romper, a libertar. Aos seus 42, caso você já tenha aí passado também por essa oposição de Urano, tá? Então, dê uma olhadinha nesses marcos, bem interessante de olhar.
E Urano é um planeta que marca pra gente, hoje até postei, ontem, né, eu postei sobre ele, o Desmistificando Urano em 3 Passos. Urano fala justamente pra gente sobre as rupturas, sobre a libertação. Onde a gente tem Urano é onde a gente tem um chamado muito grande de autenticidade, de liberdade, né, de trazer muito pra gente essa visão do diferente, de sair dos padrões, sair das caixinhas. Onde a gente tem Urano, não adianta a gente querer entrar em padrões, em caixas, que a gente não vai se encaixar. A gente não vai se enquadrar. São áreas da nossa vida onde a gente tem muito essa temática da rebeldia mesmo, sabe? De não concordar, de não querer fazer desse jeito, né? De querer pensar diferente, de querer questionar. É Urano, né? Urano é bem interessante porque os planetas geracionais, eles falam muito pra gente da época que eles foram descobertos. E Urano foi descoberto entre guerras, né? Então, é muito interessante a gente pegar nessa temática de Urano, entender muito pra gente, opa, né? Esse é um período de revoluções, né? Um período de mudanças sociais muito importantes. Interessante então a gente olhar pra isso, né? Então Urano marca muito pra gente esse momento revolucionário, né? Se a gente vai pegar ali, é muito esse momento de grandes revoluções mesmo da humanidade. E aí, claro, né, descobrir Urano nisso, opa, o que a gente tem para entender aqui? Urano vem nos trazer essa temática das revoluções, né? E isso é muito importante também. Nem vou entrar aqui na temática mais, digamos assim, preditiva, né? Porque o Urano, ele traz pra gente uma visão muito forte das guerras mesmo. A última vez, né, que o Urano estava em Touro foi no período entre guerras, então, olha aí, né? Olha aí como a gente tá passando por momentos bem de transformação mesmo. Entre guerras não, Urano estava em Touro na Segunda Guerra Mundial, né? Então é realmente um período de muitas rupturas, né? Então depois a gente fala sobre isso, a gente pode fazer uma meia hora só sobre esse Urano tumultuando em Touro, mas é legal a gente entender, né, a temática de Urano, a temática revolucionária de Urano, tá? Netuno já é um planeta mais espiritual, né? Um planeta que fala mais pra gente da conexão com o divino, da conexão com nossa inspiração, com aquilo que tá pra gente num campo mais sutil. Netuno é um planeta que rege as águas, né? O tridente aí de Netuno, o rei dos mares, então fala muito pra gente dessa parte mais do sentir, da sensibilidade, da intuição, da inspiração, das águas, tá? Então tudo isso é Netuno. Netuno é um planeta que no nosso mapa marca onde a gente tem essa tendência a buscar inspiração, a buscar se conectar com a nossa intuição. Netuno é super lento, né? Por isso que é geracional. Acho que até mais do que geracional, porque Netuno fica 14 anos em cada signo, né? Então, mais do que uma geração aí. Netuno, então, ele não é um planeta que vai marcar e vai falar muito pra gente sobre assuntos pessoais. Tá? Ele não vai trazer pra gente justamente essa questão só pessoal. Ele é um planeta mais aí que marca uma questão social, uma questão de uma geração inteira, né? Uma geração que vem com essa busca pela libertação, pela conexão com o intuir, com a sensibilidade. Então, é mais por aí. E aí, isso varia de casa pra casa, né? Porque o signo, uma geração inteira, tem ele no mesmo signo. Então, por exemplo, eu nasci com Netuno em Capricórnio e desde que eu nasci, ele só andou para Aquário e agora tá em Peixes. Então ele é muito lento pra gente trazer uma percepção mesmo do signo, mas por onde ele passa, ele vai trazendo esse ar aí, né, essa água, né, essa sensibilidade, esse lado mais intuitivo, mais conectado com a nossa, né, o nosso lado psíquico também. Netuno, ele é muito a psique, né? Netuno, ele fala muito pra gente sobre a nossa mente mais não tão racional assim, né? Muito interessante entender. Netuno rege Peixes, Mercúrio rege Virgem. Então olha como Netuno e Mercúrio, eles dialogam, né? Até no curso da Rafa Pedrosa que eu tô fazendo, Deepening, ela fala sobre os dois trazerem, né, uma dinâmica entre Mercúrio e Netuno. Mercúrio é a razão, o Netuno mais o lado da inspiração, da intuição, mas um não vive sem o outro. A gente tem que ter o Mercúrio para trazer o Netuno para a realidade, né? E a gente tem que ter o Netuno para conseguir se inspirar, para se comunicar. Então é muito linda essa dinâmica entre Mercúrio e Netuno é a inspiração. Mas Netuno também pode trazer o lado mais tóxico, né? Digamos assim. Então os vícios, né? A falta de atenção, a expectativa que a gente cria, às vezes, que vira uma fantasia e a gente não consegue enxergar na realidade o que está acontecendo. Então, são áreas da nossa vida que a gente tem que cuidar um pouquinho com a fantasia. A gente tem que trazer para aqui, para agora, a gente tem que se conectar com o presente, tá? Bem Mercúrio, né? Então, temos esse ponto para Netuno.
E Plutão, antes da gente falar deles nos signos, tá? Só para ter uma dinâmica aí de entendimento desses planetas, Plutão já é um planeta bem mais lento, só que a órbita de Plutão é completamente irregular, né? Tem signos que ele fica 12 anos, tem signo que ele fica 20 anos, porque ele é um planeta bem irregular. Então é interessante a gente entender que não existe, igual aos outros planetas, uma regra. Ah, o Urano fica 7 anos, Netuno fica 14 anos, e Plutão? Depende, tá? Então, Plutão fica de 12 a 20, tem signo que ele até fica 30 anos, tá? Então, não vamos considerar aqui exatamente o tempo, tá, de Plutão em cada signo. Vamos entender que ele é um planeta muito lento, totalmente aí transgeracional, né? Passa de gerações. Por exemplo, dá uma olhadinha no seu mapa, mas eu tenho Plutão ali em Escorpião, né? E desde que eu nasci, ele saiu de Escorpião, passou ali por Sagitário e está agora em Capricórnio, né? Então também 2 signos que ele caminhou, tá bom? Bem pouquinho mesmo. Fica aí Capricórnio até 2025, se eu não me engano, 2025, 2026, e aí vai para Aquário. Plutão é um planeta de morte e renascimento, né? Muitas pessoas têm medo de Plutão, falam, ah, meu Deus, Plutão, né? Ai, Plutão tá nessa casa, ai, Plutão tá nesse signo. Muitas pessoas associam o Plutão à morte física, porque ele sim, ele traz a temática da perda, da morte, do fim de ciclo. Mas eu não gosto só de olhar nesse sentido. Eu entendo que Plutão é a morte emocional, a morte espiritual, né? A morte da energia, o fim de um ciclo que a gente fica ali se batendo, repetindo, que tem que ser finalizado. Plutão é isso. Plutão são aqueles momentos que a gente entende que tem algo para ser finalizado na nossa vida. É Plutão. Plutão é nossa força pessoal, nosso poder pessoal, né? A nossa força, digamos assim, mais até sexual também, né? Plutão rege Escorpião, casa 8, então ele tem essa potência com ele. Tem que lembrar que Plutão é o oposto a Vênus, então essa dinâmica também, quando a Rafa falou no curso, eu fiquei muito assim, gente, faz muito sentido, né? A Vênus é a sensualidade, a Vênus é o prazer, Plutão já vem o oposto àquilo, entre aspas, sombra daquilo, o controle, né? Então, quando a gente controla algo que é Plutão, a gente deixa de sentir prazer naquilo que é Vênus. Então, olha como Plutão traz essa temática mais do poder, do controle, né? Da força, da transformação, da transmutação. Gente, é muito maravilhoso entender Plutão, porque quando a gente trabalha Plutão nas suas altas vibrações, a gente se torna dono daquilo que a gente quer transformar. A gente transforma, a gente não fica querendo controlar algo, né? Então isso é muito poderoso para Plutão. Plutão é a energia da Fênix, né? Fênix maravilhosa, eu sempre vejo Fênix na minha vida, assim, de meditações. E a Fênix fala, né, do morrer e renascer, do ir para cinzas e renascer a partir das cinzas. E Plutão é Fênix, tá? No nosso mapa. Então, onde você tem Plutão é onde você vem renascer das cinzas, onde você vem passar por mortes e renascimentos, desconstruir, reconstruir, renascer de verdade. Maravilha? Deu para pegar, então, as temáticas principais? Urano, Netuno e Plutão falam desses assuntos, tá bom? São planetas geracionais, porque são planetas lentos, né? Então, não são planetas que nos, digamos assim, influenciam, né? Mas não é uma força tão pessoal igual Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Mas nos influenciam pessoalmente sim, né? Como que não? Como que a gente vai considerar que a gente não tem um poder revolucionário de Urano, a intuição de Netuno e o controle, muitas vezes, de Plutão? A gente tem, né? Mas a gente tem que entender como utilizar isso. Normalmente, aspectos desses planetas revolucionam muito o âmbito social e coletivo. São os principais responsáveis pelas mudanças no coletivo, por isso que são planetas geracionais também, né? A razão disso. Então dá até pra gente fazer uma meia hora astrológica só falando desse Urano em Touro, né, das guerras, de toda essa revolução social, humanitária, desde a pandemia, né? O Urano entrou em Touro em 2019, pandemia em 2020. Então tem também uma explicação astrológica para isso. Esse Plutão em Capricórnio já falou que ia trazer transformação das estruturas, da temática política, até, né, esse Urano em Touro fala também das revoluções do mercado financeiro, né, da mudança aí da forma como a gente lida com o dinheiro, olha as criptomoedas, né? Então é bem interessante, gente. Eu amo esse assunto porque eles mostram muito pra gente revoluções sociais, tá? São planetas que marcam muito isso numa sociedade. Bem perfeito entender e estudar isso. A astrologia mundana fala muito disso, né? Mas a gente pode bater um papo porque daria aí meias horas e meias horas astrológicas falando sobre isso, tá? Beleza?
né? O Netuno em Peixes, só pra fechar, Netuno em Peixes também a gente já sabia que ia vir muita questão religiosa à tona. Olha a intolerância religiosa aí batendo a porta, falando pra gente, tem que olhar pra isso, não dá pra ser assim não, né? Júpiter com Netuno em Peixes. Então, gente, revoluções também no campo religioso, né? As mulheres lá no Irã, queimando, acho que é no Irã, né? Se eu não me engano, queimando, né? Os seus véus. Então, assim, gente, a astrologia, ela é muito mágica, porque ela traz pra gente, né, o que a sociedade também está refletindo. Então, é muito legal. Planetas geracionais são muito fortes nesse sentido, tá? Eles marcam muito pra gente, né, o que vai acontecer aí. Então, é legal, muito importante olhar pra eles. Mas a gente vai entender nessa meia hora, como que eles influenciam a gente pessoalmente falando, né? Então, no nosso mapa, como que é a influência desses planetas? Começar por Urano, em todos os elementos, depois Netuno, depois Plutão. Então, peguem aí no mapa de vocês, vou tomar só uma aguinha aqui e a gente já começa. Bom, vamos lá. Urano, né? O primeiro deles, o mais próximo, mas ainda assim lento. Urano é um planeta que fala das revoluções, já expliquei sobre ele. E pra quem tem Urano em fogo, hein, gente? Ah, maravilha, né? Coloca fogo tudo, né? Urano em signos de fogo são, né, muito pessoas que vêm aí revolucionar muito nessa questão da liderança, né? São pessoas que revolucionam muito nessa questão da iniciativa. Urano em Áries fala muito dessa questão de certa forma, essa rebeldia, né? Essa questão de agir. Ó, Urano, né, passou por Áries aí nessa última temporada, né? Então, assim, pessoas que têm Urano em Áries são pessoas que têm mais de 80 anos, né? Porque o Urano passou por Áries antes de entrar em Touro. Então, lembrar que o retorno de Urano é cada 84 anos. Então, quem tá aí com 90 anos, mais de 85, 6 anos, tem Urano em Áries, né? De 85 a 90 e poucos anos. Então, são pessoas, tem que olhar pra isso, que muitas vezes vem revolucionar nesse âmbito da liderança, da iniciativa, né? Isso é muito legal. Quem tem Urano ali num signo de Leão, já são pessoas que são também grandes líderes, né? Mas são líderes mais também revolucionários, de guerras, de batalhas, também tem que olhar um pouquinho para isso. E Urano em Sagitário, que a maioria das pessoas pode ter, né? É um Urano que já vem muito na revolução do pensar, do senso de justiça, né? São pessoas que têm muito esse âmbito da revolução, na forma de lidar com os conhecimentos, com os estudos, com os aprendizados, querem revolucionar a maneira de ensinar, de estudar, de aprender. São pessoas que querem revolucionar também, muitas vezes, essa questão mais ideológica, de valores, né? Então, olha que interessante, Urano em fogo fala isso. Para quem tem Urano em signos de terra, então quem tem Urano em touro tem ali por volta de 84 a 90 anos, né? Porque tá tendo o seu retorno. Então, vamos falar um pouquinho, mas Urano em touro são pessoas, né? Quem tem Urano em touro, então estava ali vivo na Segunda Guerra Mundial, né? Então, vem muito de 1900 e... Deixa eu já me confundir, 14 a 19? Gente, olha a pessoa, esqueci tudo, história aqui. Mas enfim, né? Segunda Guerra Mundial. Então vem muito nessa questão de serem pessoas que mudaram sociedades, mudaram padrões, né? Mudaram formas de pensar, né? São pessoas que vieram muito com essa questão de transformarem, né, a maneira de lidar como sociedade, né? Então, isso é muito interessante de olhar. Deixa eu ver, 39 a 45. Gente, estava na Primeira Guerra, 14 a 19, né? De 1939 a 1945, a Segunda Guerra. Justamente, né, essa temporada, 2019, 2025, é quando o Urano tá passando por Touro. Então, é interessante a gente olhar também para isso. São pessoas que passaram, né, por muitas perdas, mudanças, né? Então, assim, tiveram que sair do seu local de origem. Muito interessante olhar para isso. Quem tem Urano ali no signo de Capricórnio, de Virgem antes, né? O signo de Virgem, são pessoas que têm muito esse padrão de revolucionar a maneira do servir, né? Do trabalhar, do entregar o trabalho. Então, revolucionam muito a parte da rotina, dos hábitos. Então tem muito essa temática. E Urano, né, por fim ali em Capricórnio, que é muito interessante também, porque são revoluções, são pessoas que vêm com uma mentalidade da revolução, mas das estruturas, dos padrões, querem romper com padrões existentes, né? Então eu tenho Urano em Capricórnio, né? Toda a geração dos anos 90 ali tem Urano em Capricórnio. Então a gente vem muito com essa busca, né, da ruptura, do romper com o tradicional na área da vida onde a gente tem ele, né? Então, por exemplo, eu faço isso
isso no meu âmbito financeiro. Eu trabalho com astrologia online, então olha como, né, rompeu muito. E aí muitas pessoas falam, e aposentadoria, né? E aí é uma geração que vem muito com essa busca por romper com esses padrões. Calma aí, eu vou fazer o meu dinheiro, né? Então, eu tenho na casa 2. Então é interessante olhar como a gente tem essa quebra dos padrões com Urano em Capricórnio. E quando eu falo em padrões, são padrões mais sociais, né? Políticos, humanitários. Então, Capricórnio fala muito do trabalho, né? Então, isso é muito interessante de olhar também. Já quem tem, o Alberto tem Urano em Capricórnio também, estamos juntos, né? Bom, já quem tem Urano em signos de ar, então quem tem Urano ali nos signos de Gêmeos, de Libra, de Aquário, são pessoas que vêm muito com essa questão das rupturas, das revoluções, muito no pensamento, nas relações, né? Então são pessoas que pensam fora das caixinhas nessas áreas. Então, muitas vezes se relacionam com pessoas muito diferentes ou buscam, né, entender que a relação ela pode ser muito diferente do que a sociedade apresenta, ou pensam muito fora da caixinha. Gêmeos, Aquário, né? Quem tem Urano em Aquário tem Urano em domicílio, né, gente? Então, é muito legal olhar, porque a geração depois da nossa, dos anos 90 aí, é uma galera que tem Urano em Aquário. Ou seja, são pessoas que vieram super, né, com essa temática de revolucionar muito a internet, as tecnologias, né? Se a gente for pensar, são pessoas que vieram muito com essa questão de romper com ideais sociais e políticos retrógrados, né? Aquário fala muito do social, do humanitário, do altruísmo, muito lindo, né? Quem tem Urano em Gêmeos, revolução do pensamento. Urano vai para Gêmeos, né? Ano que vem, não, 2024, 2025. Então, quem tem aí 80 e poucos anos, né? Já vai ter a revolução, seu retorno de Urano quando ele for para Gêmeos. Acredito que socialmente falando, a passagem de Urano por Gêmeos de 2025 até 2032 vai ser uma passagem de muita revolução do conhecimento na humanidade, né, da forma de comunicação. Então, sabe assim, da gente revolucionar meios de transporte. Gêmeos fala disso, tudo carro elétrico, né, pode ser, então híbridos pelo menos, sabe? Então é muito legal a gente observar o caminhar da humanidade a partir dos planetas geracionais também. E Urano em Libra, que mandaram aqui pra mim, eu perdi, mas mandaram a Lili Almeida, né? Urano em Libra são revoluções aí do campo mais das relações, né? Das trocas, das parcerias. Então são pessoas que veem muito as relações e as parcerias de uma forma muito nova, muito autêntica, não querem entrar em padrões dentro das relações também, né? Isso pode representar muito Urano em Libra. Libra fala também da beleza, da arte, da moda, fala de Vênus, né? Então fala da estética. Então podem ser pessoas que vêm revolucionar nessa área, vêm questionar muito, mas por que eu tenho que me trocar, me vestir assim, né? Por que eu tenho que usar essa roupa? Por que eu não posso usar essa combinação? Né? Urano em Libra são pessoas que podem também romper muito com essa questão da parte estética, da moda, da beleza, né? Então revolucionar nessa área, hein, mulher? Trazer novas formas de pensar o feminino também, né? Olha a Libra, tá? Então bem maravilhoso isso também. Beleza? E quem tem Urano em signos de água aqui, quem tem Urano em Câncer, em Escorpião, em Peixes, são pessoas que prezam muito, que buscam muito essa questão do revolucionar a partir de um campo mais do cuidado, nutrir, da intuição, da sensibilidade, né? Então, do espiritual, né? São pessoas que vêm muito com essa mentalidade da ruptura espiritual também. Quem tem ali um Urano em Câncer, essa revolução, ela tende a ser um pouco mais até dos padrões familiares, isso pode ser, né? Às vezes são pessoas que buscam mais a sua liberdade nas questões familiares, nas questões do lar, das questões da ancestralidade. São pessoas que têm ali em torno de, deixa eu pensar, 84, 70 anos, né? Então vão ter o seu retorno de Urano daqui quase 14 anos. Então é interessante observar, porque são pessoas que já vêm com uma ruptura aí das questões, né, mais de padrões familiares, rompem um pouco com isso. Forma de cuidar, né? Então vem de outra maneira, a questão do cuidado com o outro. Quem tem Urano já em Escorpião, olha que forte isso, né? Um Urano em Escorpião vem muito com essa questão de buscar a ruptura, o romper os apegos, os medos, as inseguranças, né? Os padrões mais, digamos assim, que é difícil falar um Urano em Escorpião sem falar, né, da parte espiritual também, da parte energética também. Então são pessoas que vêm muito também questionar, né, essa parte espiritual e energética, igual Peixes, né? O Peixes também, Urano em Peixes, são pessoas que também têm muito essa mentalidade, são pessoas bem novas até, né? São pessoas que vêm muito com essa mentalidade de trazer essa visão espiritual de uma forma muito mais livre,
né? Então, uma geração que veio bastante nesse sentido, até para pesquisar depois, se vocês quiserem, quando Urano estava em Peixes, para ver se vocês conhecem pessoas dessa geração que vieram revolucionar um pouco mais o campo espiritual, né? Podem ser as crianças aí que vêm com uma mentalidade mais aberta, vieram despertar, né? Os seres que vieram despertar a nossa humanidade aí, que vieram com essa questão a ser trabalhada, podem ser pessoas de Urano em Peixes, tá? Então isso também é bem legal da gente olhar. Maravilha? Falamos de Urano em todos os elementos. Netuno agora, né? Urano, Netuno, Plutão. Netuno é um planeta mais espiritual, mais lento ainda, então nem vou abordar ele em cada signo, porque ele passou por pouquíssimos signos, né? Desde aí que a maioria das pessoas nasceu. Ele fica 14 anos em cada signo. Então eu só tive ele passando em 2 signos, por exemplo, né? Então vamos abordar mais a parte dos elementos mesmo, tá? Netuno em signos de fogo, né? Esse lado mais espiritual, mais intuitivo, mas até essa capacidade mais sutil, mais criativa, mais de inspiração, se dá muito a partir das ações, né? Dos movimentos, do iniciar. O fogo é liberdade, né? Então, olha como são pessoas que também vêm com essa busca pela liberdade espiritual, pela liberdade do sentir, pela liberdade da inspiração, né? Se conectam muito com a parte mais espiritual através de práticas de ação, né? O fazer algo. Então, isso também é legal. Netuno em terra, são pessoas que... É interessante, Netuno rege água, né? Quando tá em terra, pode ser que ele se sinta um pouco mais ali deslocado, né? Eu tenho Netuno em Capricórnio, então olha que interessante. A gente usa o nosso lado mais espiritual, mais intuitivo, através dos atos do servir, né? Fazendo, praticando, realizando. Então, a prática em si, né? O trabalho, a entrega, né? Aquilo que a gente constrói se dá de forma espiritual. A construção dos nossos projetos, que é terra, se dá de maneira mais espiritual, mais energética, tá? Olhar a casa, claro que isso vai influenciar bastante. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, na casa 2, Netuno. Então, a minha maneira de fazer o dinheiro, eu tenho que ter esse lado mais espiritual também no meu campo financeiro, senão de alguma forma eu sinto que falta inspiração, né? Então, eu poder usar minha inspiração, minha intuição para fazer meu dinheiro é legal, né? O Glauberto, por exemplo, tem na 5, os projetos pessoais seus, sabe, Glauberto? Usar muito esse lado da inspiração, da intuição para aquilo que você tá fazendo, né? Isso é importante também. Tá com um projeto em mente? Se permita silenciar. Coloca um mantra, né, uma musiquinha, um cristal ali do lado, é Netuno, né? Se permita conexão com esse planeta, tá? Pra quem tem Netuno em signos de ar, já leio aqui para os comentários de vocês, tá? Pra quem tem Netuno em signo de ar, o Netuno, que é um planeta muito mais da intuição, em ar, ele vai mais para uma energia mais racional, do pensar, né? Então, tende aqui a ser pessoas que tem mais essa questão do expressar a espiritualidade, do falar a espiritualidade, ou de usar a inspiração de Netuno para falar, para se comunicar, para trocar, para se relacionar. Pode ser, né? Então usa muito esse lado sutil de Netuno nas relações, para fazer amizades, nas parcerias, nos relacionamentos amorosos mesmo. Tem que cuidar um pouquinho, claro, porque Netuno ele, às vezes representa um pouco mais de vícios, né? Hábitos viciosos. Então, dentro das relações, para não acontecer isso, né? De você às vezes atrair pessoas que tenham mais esses hábitos. Então, olhar um pouquinho mais, elevar a vibração desse Netuno para se conectar e se relacionar com pessoas também mais espiritualizadas, tá? Já quem tem Netuno em água, né, Peixes, Câncer, Escorpião, claro, eu acho que não dá pra ter em todos por ser Netuno lento, mas vamos considerar aqui signos de água. Quem tem Netuno em Peixes nasceu, né, as criancinhas de agora estão tendo Netuno em Peixes, ele tá em Peixes desde 2016, deixa eu confirmar aqui, peraí. Deixa eu confirmar. Netuno em Peixes, peraí. Eu já confirmo pra vocês, é que eu tô com o celular bem em cima do teclado. Aí eu fico mexendo no teclado e aí a gente já fala. Aqui, ó, Netuno em Peixes. Deixa eu confirmar desde quando? 2012, tá? Então tá desde 2012. Então as crianças, que nem são tão crianças mais, né? Tem 10 anos já, que nasceram desde 2012, tem Netuno em Peixes, né? São crianças bem espiritualizadas, viu? Muito conectadas com o espiritual. E é bem interessante, né? Porque
Netuno em signos de água são pessoas bem conectadas com o espiritual, muito intuitivas, muito sensitivas, pessoas que têm que ter muita cautela com a temática da depressão, né? Porque são pessoas que vão muito pra dentro, que silenciam constantemente. Então, ainda mais que são crianças, se a gente for ver, passaram por uma pandemia, passaram por guerra, olha que loucura, né? Então, tem que olhar muito pros hábitos, né? Pra forma dessa criança de se expressar, porque são crianças muito sensíveis, né? Isso é legal de olhar, né? A gente tá bem numa geração aí Netuno em peixes, tá? Então, olhem pra isso. E a gente, como sociedade, tá passando por esse período, né? Mais espiritual, de mais busca de conexão com a espiritualidade, desde 2012 pelo menos. Bem legal olhar também no campo mais coletivo. A Carla mandou: minha filha tem 12 anos, tem Netuno em peixes. Carla, será? Entrou em 2012. Deixa eu ver. Será que ela não tem ainda antes, não? Em Aquário? Acabei de ver aqui no Astrolink que ela entrou em 2012. Eu tô sem o mapa aberto, mas depois eu dou uma conferida. Só se ele foi e retrogradou, né? E ela nasceu bem no momento que ele foi e retrogradou. Pode ser também, né? Pode acontecer. Igual Júpiter. Júpiter tá em peixes. Foi pra Áries, vai voltar pra peixes. Então algumas pessoas já nasceram com Júpiter em Áries esse ano, apesar de não ser o signo que ele tá de fato, né? Mas pode ser. Depois a gente olha. Se quiser mandar o mapa dela pra mim no direct, eu olho pra você. Tá? E Netuno em Sagitário na 11, Sagitário signo de fogo, olhar para as questões que eu falei do fogo, casa 11, uma casa do coletivo. Então olha que legal para você, Simone, ter conexão espiritual através de grupos, né? Viagens para lugares espirituais, muito legal. Ah, vai para Índia, vai para Machu Picchu, né? Vai para os lugares portais, muito legal, né? Sagitário 11, vai com grupos, faz retiros espirituais. Nossa, adoro. Maravilha, tá? Esse Netuno aí. Bom, e pra gente fechar, vamos passar um pouquinho da meia hora, porque já passou meia hora, mas vamos falar de Plutão, né? Plutão, que é o planeta da transformação, da morte, do renascimento. Plutão pode estar em qualquer um dos signos, mas lembrar, ele é muito lento, então provavelmente aí a gente tem pessoas, pelo menos até Plutão, deixa eu pensar, Capricórnio, Sagitário, tô voltando aqui, Escorpião, Libra, pouquinho antes de Libra, talvez, Virgem, Plutão em Virgem, né? Deve ser uma geração de pessoas que estão aí, né, com a gente, porque Plutão é super lento, foi descoberto em 1930, inclusive, 100 anos aí, quase, da descoberta de Plutão. Então, assim, ele não tem todas as interpretações possíveis de Plutão pelos signos, mas a gente já conhece bastante, né? E Plutão aí é um planeta que traz pra gente onde a gente vem transformar, trazer uma potência, ressignificar, morrer e renascer. Quem tem Plutão em fogo, gente, olha só, né? São pessoas que têm muito essa força da revolução através da liderança. Eu vou repetir isso porque o fogo é isso. Planetas geracionais a gente tende, né, a trazer essa força da repetição, mas para entender o que é, né? Netuno é uma energia, Plutão é outra. Então, Plutão é muito essa questão de se transformar, muito pela força do fogo mesmo, né? São pessoas que transmutam muito as energias, que têm esse potencial de renascer, como fênix mesmo, né? O fogo é isso. Então são pessoas muito fortes na sua maneira de agir, de falar, de se expressar. Políticos, por exemplo, né? Pessoas que lideram grupos grandes, assim. Plutão em fogo pode trazer isso, mas são pessoas também, né, bem ali, fortes nessa questão da ação, da iniciativa, né, então são pessoas que muitas vezes têm que cuidar com a impulsividade, né, Plutão em fogo. Plutão em signos de terra, olha só, a gente olha muito porque são pessoas que se transformam a partir também daquilo que elas constroem, né, então quem tem Plutão em signos de terra são pessoas que vem agora, Capricórnio, por exemplo, Plutão tá em Capricórnio, tá trazendo muito pra gente essa revolução estrutural. Então são pessoas que revolucionam, que transformam, que renascem a partir daquilo que elas constroem, né? Então são pessoas que vêm renascer politicamente falando, socialmente falando, materialmente falando, né? Então isso também é legal de olhar. Plutão em signos de ar são pessoas que têm esse poder de se transformar através das suas relações, das suas ideias, dos seus pensamentos, da sua maneira de pensar. Então, Plutão em Libra, por exemplo, né, para Simone aqui, é muito essa questão do morrer e renascer através das suas relações, das suas trocas, das suas parcerias, né? Olha como é importante. Libra é um signo muito que fala muito das trocas, né? Fala muito do nosso, até da sexualidade, para você ter Libra na 8, né? E se o Plutão estiver na 8, olha como você renasce muito através da conexão com o próprio poder pessoal seu, né? Com a sua própria sexualidade, com aquilo que te traz prazer. Libra é muito isso, né? Então é interessante olhar, tá? Então Plutão em signos de ar são pessoas que vêm muito com essa força da
transformação, do morrer e renascer a partir das suas relações, das suas parcerias, né, das suas trocas. A gente vai ter Plutão em Aquário agora a partir de 2026, 27, e aí vai ser um período também de muito essa questão da gente abrir espaço para se transformar como sociedade, né? O Aquário, no âmbito coletivo, no âmbito humanitário, no âmbito social. É muito morrer e renascer de, assim, ideias que afastem as pessoas, que afastem a humanidade, né? Então, mas também, né, Aquário é muito essa questão de revolução mesmo, né? Então, Plutão em Aquário, a gente vai ter que dar uma respirada a fundo, porque como sociedade tende a trazer muitas revoluções sociais, muitas, assim, pessoal na rua mesmo, né? As pessoas não aguentarem mais ficar esperando as coisas acontecerem, né? Então, traz também essa revolução, não sei se existe isso, essa revolução, né, da sociedade, tá? Então, dos pensamentos, da internet, né? Então, assim, não vai ter como, vai ter que levar a internet pra todo lugar, vai ter que ser satélite pra todo mundo, né? Existe muito essa bronca aí com esse Plutão em Aquário, tá? E aí, Plutão em signos de água, também tem Escorpião, a Artemis mandou que tem Escorpião, né? Artemis Terapias. Então, quem tem aí um Plutão em Escorpião, Plutão, acho que só passou por Escorpião em signos de água mesmo. Acho que só. E vai passar por Peixes, né, daqui a alguns anos, né, que vai ser também uma questão muito da transformação espiritual, mas por enquanto, para quem tem Plutão em Escorpião, como eu, como Artemis aqui, vem muito essa força, né, da transformação através, né, esse renascer pra gente, Artemis, se dá muito através do sentir, né, então a gente precisa silenciar, a gente precisa interiorizar. Se a gente tá com algum apego, algum medo, querendo controlar alguma coisa, é só sozinhos que a gente vai conseguir sentir isso. É só na introspecção, na interiorização, no silêncio que a gente vai conseguir sentir isso, né? E é muito uma potência que a gente tem de usar, né, essa energia escorpiana, que é uma energia da cura, né, que é uma energia da transformação, que é uma energia espiritual, né, Plutão rege Escorpião, então ele está em domicílio pra gente. Então, pra mim, eu tenho na casa 12, por exemplo, né, então isso acontece muito pra mim no campo espiritual. Eu tenho que renascer de forma espiritual, né, se eu tô me sentindo um pouco dispersa ali, eu tenho que me conectar com a espiritualidade, porque é ali que eu renasço, né, o Glauberto tem na 13, então, olha, Glauberto, a força que você tem na comunicação com esse Plutão, né, você renasce através daquilo que você aprende, aquilo que você estuda, aquilo que você ensina, né? Então isso é muito interessante também. Beleza? Maravilha? Então olhem para esses planetas no mapa de vocês, olhem para os planetas geracionais no mapa de vocês, mas também olhem para a sociedade a partir dos planetas geracionais, para entender os movimentos que foram gerados em cada momento dos geracionais pelos signos, pelas casas, né? As casas a gente não tem como saber, mas pelos signos sim. Então observem, estudem, né, astrologia pra gente viver na prática. Então a gente entender, o que é um Urano em touro? É entender, opa, então de 39 a 45 teve guerra e o Urano estava em touro. Então a astrologia já, entre aspas, previa que o Urano em touro ia trazer guerras, né? Ia trazer momentos de revolução social. E tá trazendo, mas a gente tem que entender, então sempre vai ser assim? Não, a gente como sociedade evolui. Então a gente tem que lidar com isso de uma forma nova, diferente. Tem que romper com alguns padrões, tá? Então é maravilhoso, tá? Estudar isso, estudar astrologia, estudar os geracionais é maravilhoso. Se vocês quiserem que eu traga aulas só sobre os geracionais, explicando, né, a temática das gerações, a gente pode fazer. E aí vocês comentem depois nessa gravação aqui pra mim, pode trazer, porque daí é muito assunto mais específico, né? Então se vocês tiverem interesse, a gente aborda isso, né? Só pra entender também como os geracionais, eles influenciam sociedades. Maravilha? Deixa eu fazer um convite para vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, 5 horas da tarde, eu vou dar uma aula ao vivo e gratuita também sobre leitura de mapa astral, tá? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube, mas eu tô com um link ali para quem quiser receber o link da aula. Tá ali no link da bio, é só você se inscrever, que eu vou mandar pro e-mail de vocês o link da aula assim que eu entrar ao vivo, tá? E nessa aula eu vou trazer a minha visão da leitura de mapa astral, a lógica que eu uso pra leitura de mapa astral. E logo no finalzinho da aula, que vai durar cerca de 1 hora também, vou abrir as vagas para a última turma do ano do meu curso de astrologia, Desmistificando o Mapa Astral em 21 Passos. Então, quem quer se aprofundar, quem quer ter uma visão de astrologia mais prática, né, do dia a dia, como usar realmente a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, é isso que eu proponho no meu curso, que tem parte teórica, parte prática, tem aprofundamento, tem aula bônus, tem aula ao vivo, né, tem mentoria em grupo. Então, a gente sempre agrega o que vocês estão precisando para vocês saírem do Desmistificando, sabendo ler e entender, né, acima de tudo, a astrologia e o mapa astral.
Então amanhã, às 18 horas mais ou menos, vou abrir essa última turma. E quem tiver comigo na aula ao vivo vai ter uma surpresinha, né? Então não vou antecipar não, mas quem quiser estar presente comigo amanhã, 17 horas, começa a aula ao vivo. Solto pra vocês uma surpresinha bem especial pra quem estiver comigo, quem estiver no grupo também vai receber. E aí vai ser um prazer ter vocês comigo nessa última turma do ano do meu curso, tá? Que já tem mais de 100 alunos e aí receber vocês vai ser uma alegria tremenda pra gente conseguir se aprofundar. Porque aqui a gente tem que falar mais rapidinho, né? Mas no curso vocês conseguem ter toda a profundidade que a astrologia nos traz, tá certo? Espero vocês então amanhã às 17 horas pra aula, sem compromisso. Mas quem quiser fazer parte do curso, também na sequência já vou abrir as vagas pra última turma. Um super beijo pra vocês, obrigada mais uma vez pela companhia aqui na Meia Hora Astrológica. Sexta-feira, 17h07, nosso bate-ponto aqui, mais uma meia hora astrológica pra gente papear, tá? E vai ser uma meia hora astrológica especial sexta-feira. Eu vou ter uma convidada especial pra conversar com a gente aqui, mas na sexta-feira eu falo pra vocês, tá bom? Tem muita informação já aqui. Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia. E vai ficar salva pra quem ficou aí, ó. Quero entender mais? Assista de novo, deixa o seu comentário pra mim que eu te respondo, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.